Meus irmãos, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis deste lado falando com todos vocês. Vamos prosseguindo com a nossa jornada de leitura bíblica da palavra de Deus. Hoje leremos o livro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 7. Antes, porém, vamos orar falando com Deus as Escrituras. Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, revele-se a nós a partir da sua palavra, que nós sejamos mudados e transformados pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Oramos em teu nome e te damos glórias por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, leremos do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Jó. Vamos iniciar a nossa leitura bíblica de hoje. Na terra de Ur vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, imprescindível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo.
pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará-te na face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Então sua mulher lhe disse: faça isso. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temá, Bildade de Suã e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que eu havia atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a sua cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: parece o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandece a luz sobre ele. Chamem-no de volta às trevas e às mais densa escuridão. Coloquem-se na nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril e nela não se ouça brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno, para evitar que eu contemplasse males, porque não morri ao nascer, e não pereci quando saí do ventre, porque ouvi joelhos para me receber e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam e ali, cansados, permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor escravo. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, os que anseiam pela morte e esta não vêm, e o procuram mais do que um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois que me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência. Mas quem pode refrear suas palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmezas aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldades, você desanima quando você é atingido.
fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira confiança a você? Não inspira confiança a você? E o seu procedimento imprescindível não dar a você a esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando caía o sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do seu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nós que moram em casas de barro, moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é o certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria. Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais. Não há quem os defenda. Os famintos devoraram a sua colheita, tirando até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó e as dificuldades não nascem no chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fossem comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes eles exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva os das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata o ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Se 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido no açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que
A sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão uma relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assedia. Surra o jumento selvagem se tiver capim, muge o boi se tiver forragem. Come-se sem sal uma comida insípida, e a clara do ovo tem algum sabor. Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus me dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude? Agora que meus recursos se foram, um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam, quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem os seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água. As caravanas de Temá olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes, lá chegaram tão somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valerem, contemplam minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que eu digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou um assalariado que espera, ansioso pelo pagamento, assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas da ferida, minha pele está rachada e vertendo pus, meus dias correm mais depressa que a laçadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, meus olhos jamais tornarão a ver a
felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Pusestes o teu olhar em mim e já não existo. Assim como as nuvens se esvaem e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação não mais o conhecerá. Por isso, não me calo na aflição do meu espírito. Desabafarei na amargura da minha alma. Farei as minhas queixas. Sou eu o mar. Eu o monstro das profundezas, para que me ponha sob guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixe-me, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhe des importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o provoque a cada instante? Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás sós, nem por um instante. Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens, por que me tornastes teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu já não existirei. Fizemos a leitura do capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Jó. Permitindo Deus, amanhã retornaremos para a nossa jornada de leitura bíblica da palavra de Deus. Deus abençoe vocês.